O Maneira Advogados foi fundado em 2016, mas nossa história começa muito antes, com a experiência e trajetória de nossos sócios. Nossa caminhada é pautada pelo profundo conhecimento de lei, pela responsabilidade, pela ética e pelo constante desejo de inovar para entregar sempre os melhores resultados aos nossos clientes. Um escritório abrangente, com atuação em diversas áreas do direito empresarial. Alcançamos o reconhecimento nos mais renomados rankings nacionais e internacionais. E atualmente temos escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, mas com atuação em todos os estados brasileiros. Somos associados ao escritório espanhol ESIRRA, o que reforça nossa presença internacional em 17 países ibero-americanos. E temos certeza de que crescer só faz sentido se for para oferecer mais eficiência e qualidade nos serviços. Maneira Advogados, um escritório com marca e qualidade. Eu queria parabenizar mais uma vez a BDF, na pessoa de seu presidente, meu amigo Heleno Torres, Gustavo Brigagão também, toda a diretoria da BDF, mais esse evento maravilhoso, casa cheia. Queria dizer também que esse tema do painel, que são os temas pendentes em repercussão geral, recurso repetitivo, me é muito caro, porque, como alguns sabem, agora eu sou coordenador geral do curso PJT, que é um curso realizado em parceria com a BDF, e é um curso no qual a gente faz uma análise aprofundada dos temas relacionados à jurisprudência de maneira geral. Então, quem tiver curiosidade pode acessar, inclusive, o site do curso, que é o curso pjt.com.br. Eu vou passar já a palavra aqui aos palestrantes, para não tomar muito tempo. Em primeiro lugar, o meu amigo Fábio Fraga vai participar online. Ele vai falar sobre os conflitos entre as sistemáticas da repercussão geral e do recurso repetitivo, uma análise das competências do STJ e do STF. Fábio Fraga é diretor da BDF, membro do Conselho do Mestrado em Tributação Internacional da New York University, professor convidado da FGV Rio, do IBMEC, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados e da Universidade Complutense de Madrid. Então, com a palavra, Fábio, fica à vontade. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Boa tarde. Fábio, pode seguir, está todo mundo ouvindo. Obrigado. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, dizer que é uma honra enorme estar aqui. Infelizmente, eu estou fora do país, não vou conseguir participar ao lado de vocês presencialmente. Tive alguns problemas, a minha mala foi extraviada, então também não vou conseguir palestrar de terno, mas estou muito feliz de estar aqui, dividir essa mesa com pessoas tão queridas. O Luciano Filippo é meu amigo da vida, né? Pessoa que eu admiro muito. Bichara, a gente já palestrou outras vezes, acho que no penúltimo congresso a gente esteve junto. A Nina, eu acho que é a pessoa que eu mais palestrei nos últimos 5 anos. Ela, assim como eu, adora essa questão de teoria dos precedentes, de analisar as discussões do Supremo e do STJ. Eduardo, meu querido, Eduardo, eu aprendo com o Eduardo, eu lembro, sei lá, na época da faculdade, ouvindo palestra do Eduardo na UFRJ, se tornou meu querido, quem eu admiro muito, e a Lina também, uma nova amiga, mas que me dá muita felicidade de dividir. Bom, agradecer ao Heleno e ao Gustavo por dividir aqui esse dia com vocês. Eu vou por exatamente 15 minutos, então eu vou colocar aqui no relógio para começar o meu tempo. Vocês conseguem ver a tela que eu estou dividindo? Sim, Fábio. Tá ótimo. Bom, eu vou tratar aqui de um tema que eu escrevi recentemente, um artigo com o professor Diogo Ferraz. Esse tema é sobre uma suposta hierarquia entre Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Para a gente entrar nesse tema especificamente, eu gostaria de trazer um breve relato do ministro Fux de dezembro do ano passado, no julgamento do caso do Convênio 69. Vocês conseguem ouvir o ministro Fux aí?
Não. Para a gente não conseguem? O áudio não está saindo aqui, não. Tá. De qualquer forma, eu transcrevi. O que o ministro Fux fala aqui, eles estão revendo a decisão a respeito de um tema na modulação, e eles têm uma decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça. E o ministro Fux fala, ipsilíteres, que depois desse acórdão nosso, é que o Superior Tribunal de Justiça passou a obedecer a nossa jurisprudência, como é de rigor nos tribunais que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o ministro Luiz Fux fala com todas as letras que o Superior Tribunal de Justiça está abaixo do Supremo Tribunal Federal. E essa é a grande discussão que a gente vai ter hoje aqui. Será que existe uma superioridade institucional entre STF e STJ? O STF realmente é hierarquicamente superior ao STJ ou eles têm apenas competências distintas? O que a gente viu, e eu acho que ninguém aqui tem dúvida, é que o Supremo realmente se considera hierarquicamente superior ao STJ. E aí, para a gente entender um pouco melhor como funciona isso, eu acho que é importante a gente ver um histórico de como surgiram essas cortes de vértice no nosso país. O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça não surgem dentro do mesmo momento histórico. E eu vou me remeter, é verdade que já existiam cortes de vértice no país desde antes da independência do Brasil, o Tribunal de Relação do Brasil, mas ele tinha uma subserviência muito grande à corte portuguesa, então eu vou partir da independência do Brasil em 1822, que com a Constituição de 1824 cria o Supremo Tribunal de Justiça. Eu não escrevi errado, não. O nome é um misto entre o Superior Tribunal de Justiça, que temos hoje, e o Supremo Tribunal Federal. Essa corte, antes da proclamação da República, ela tinha muito pouco poder. Por quê? Essa corte, apesar de ter sido o embrião do Supremo Tribunal Federal, da nossa Corte Constitucional, ela nasce num momento histórico em que o judiciário não gozava de tanto prestígio. Existia um grande descrédito com relação ao judiciário, existia uma grande dúvida com relação ao que o judiciário podia fazer. O forte naquele momento, lá de trás, era o legislativo. Daí a expressão francesa de judiciário como la bouche de la loi, como a boca da lei. Parecia naquele momento que o judiciário só poderia dizer exatamente o que tivesse na lei. Com a proclamação da República, e aí aqui a gente já dá um salto para 1888, na nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, novamente, 2 anos após um momento histórico, né? A independência foi em 1822, a gente teve a Constituição Imperial em 1824. Aqui a proclamação da República em 1888 e a Constituição Republicana em 1891. Aqui surge o Supremo Tribunal Federal, da forma que é hoje. O Supremo Tribunal Federal, portanto, nasce muito antes do Superior Tribunal de Justiça. E se não existia o Superior Tribunal de Justiça e também não existia Tribunal Federal de Recursos naquela época, ele nasce com todas as competências do mundo. O Supremo Tribunal Federal, em algum momento, pela Constituição, já era o todo-poderoso. Até que ele começa a se ver extremamente assoberbado. Nos anos 40, passa parte das competências, sobretudo de corte de revisão, para o Tribunal Federal de Recursos. E, com a redemocratização do país, em 1985, a gente vê aquele período ditatorial indo embora, a gente tem a Constituição Cidadã, em 1988. E aí, e só aí, surge o Superior Tribunal de Justiça. Nesse momento de surgimento do Superior Tribunal de Justiça, pasmem alguns dos senhores, porque nas minhas aulas eu pergunto muito, o Superior Tribunal de Justiça, ele nasce com as competências de qual tribunal? Quase todos os meus alunos falam, nasce com as competências do Tribunal Federal de Recursos. E essa ilusão é muito comum de se dizer que o Superior Tribunal de Justiça substituiu o Tribunal Federal de Recursos. Isso é uma meia-verdade. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça realmente nasce na sede do antigo Tribunal Federal de Recursos, porque não tinha sede ainda naquele momento, Niemeyer ainda não tinha feito aquele projeto arquitetônico maravilhoso, e ele nasce herdando todos os ministros do Tribunal Federal de Recursos. Todos os ministros do Tribunal Federal de Recursos, que eram 27, um se aposentou no meio, então foram só 26 para o STJ,
vieram na primeira composição do STJ do Tribunal Federal de Recursos. Só que, e aí é um grande ponto que a gente tem que ter em mente, as competências do Superior Tribunal de Justiça, ele herda não do Tribunal Federal de Recursos, mas sim do Supremo Tribunal Federal. No momento anterior à Constituição de 88, o Supremo Tribunal Federal dava a última palavra, não só em questões constitucionais, mas também na questão da interpretação da lei federal. Dava até a Constituição de 1988. E isso é bom que fique claro. O Tribunal Federal de Recursos foi sucedido nas suas competências pelos, na época, 5 tribunais regionais federais que foram criados também na Constituição de 88 para serem a Corte de Revisão da Justiça Federal. O problema é, a gente tem, portanto, um Supremo Tribunal Federal que deveria dar a última palavra apenas sobre constitucionalidade e um Superior Tribunal de Justiça que deveria dar a última palavra sobre legalidade. No nosso sistema, nós temos 2 cortes de vértice, uma corte constitucional e uma corte de juízo de legalidade, que não só dá a última palavra, como deveria, interpretando, equacionar os conflitos entre os tribunais sobre a interpretação, a fim de uniformizar essa interpretação da legislação federal. Bom, dito isso, eu acho importante a gente analisar essa diferença em algum caso concreto. Eu podia dar alguns casos em abstrato, vou dar um. Se a gente tem uma questão, e no direito tributário é muito mais fácil de ver isso, apenas constitucional e outra apenas legal, a gente pode ter um tributo tido pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional, ou seja, ele está em acordo da Constituição, só que tido pelo Superior Tribunal de Justiça como ilegal aquela incidência tributária. Vamos lá. Se a gente entende que não pode, pelo texto da Constituição, haver a incidência do ISS sobre a alocação, e se o Supremo Tribunal Federal, em algum momento, muda de opinião, fala assim, não, pode ter a incidência sobre a alocação de bens móveis, sim. Eu acho que isso não fere o texto constitucional. No seguinte segundo, pode haver a cobrança do ISS sobre locação? Não. Só se, na lista anexa à lei complementar do ISS, tiver que a locação pode ser um fato tirador do ISS. Se não tiver na lista anexa, ainda que o Supremo fala que, em tese, seria possível e constitucional essa exação, só pode ser cobrado se tiver na lei. E quem decide o que está na lei, quem interpreta o que está na lei, é o Superior Tribunal de Justiça. Vou trazer o nosso caso concreto aqui. Semestre na base de cálculo da CPRB. Existia uma discussão em torno do artigo 9º, parágrafo 7º, inciso 4º. O que falava? Ele falava que podem ser excluídos da Receita Bruta, eu estou me referindo a esse semestre na base de cálculo da CPRB, naquelas teses filhotes da chamada tese do século, desse semestre da base de cálculo do PIS/COFINS, e o Superior Tribunal de Justiça, como estava julgando, em recurso repetitivo, lá atrás, em 2019, no primeiro julgamento dele sobre o tema, a ministra Regina Lana Costa, interpretando esse artigo 9º, parágrafo 7º, inciso 4º, nada de Constituição nesse ponto do julgado. Ela me diz o seguinte: para o fisco, a lei, ao prever a inclusão do ICMS na base de cálculo do CPRB para o substituto tributário, estaria a autorizar automaticamente a sua inclusão em todas as demais hipóteses. E essa interpretação é equivocada com a devida vênia, é o que dizia a ministra. A rigor, portanto, mesmo em se tratando de substituição tributária, revela-se duplamente inviável a inclusão do tributo estadual na base de cálculo da contribuição em FACO, quer pela ausência da materialidade da hipótese de incidência em receita bruta, quer pela previsão legal nesse sentido. Ou seja, em alguns casos, você tem uma análise constitucional, mas você tem uma análise legal também. Naquele momento, apesar do Superior Tribunal de Justiça ter entrado na questão da constitucionalidade, sim, entrou, reconheço, ele julgou que era ilegítimo o ICMS na base de cálculo da CPRB por interpretar a Lei 12.546 de 2011. Não importa que, pela Constituição, isso fosse teoricamente possível. Por quê? Porque a lei
tinha optado, e a lei pode fazer isso, optado em não incluir o ICMS na base de cálculo da CPRB. Corta, a gente está em 2019, foi para o Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. O que me diz o ministro Toffoli? O ministro Toffoli, ele, interpretando a legislação vigente, não a Constituição, ele diz que, de acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta descontada entre os tributos incidentes, significa que, a contrário senso, a receita bruta compreende os tributos sobre os incidentes. Ele não estava dizendo se a Constituição permitiu ou não, ele estava analisando a legislação, interpretando a legislação e dizendo que, naquela interpretação que ele fez da legislação, que não cabe uma última palavra ao Supremo, que naquela interpretação que ele fez, que ele entendeu que o ICMS deveria estar incluído na base de cálculo da CPRB. E aí que está o problema. Os ministros do Supremo não podem dar a última palavra em tudo dentro do ordenamento jurídico. A última palavra sobre a interpretação da legislação federal tem que ser do STJ. A divisão entre eles não é de hierarquia. A divisão entre eles é de atribuição de competências. Deveria ter vindo no STJ, portanto, e falado assim, olha só, ministro Supremo, eu tenho o meu recurso repetitivo. O meu recurso repetitivo analisa a interpretação da legislação federal, mas infelizmente não foi isso. O STJ, a gente viu que os ministros supremos consideram superiores, que o Supremo se considera superior ao STJ. O ministro Fux falou com todas as palavras. E aparentemente o STJ se considera também inferior ao Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que, em 27/4/2002, o STJ cancela o recurso repetitivo anterior e faz um novo recurso repetitivo, contrário ao que havia dito antes, e, num ato de subserviência, eu acho que é até maior do que obediência, segue a decisão do Supremo que não deveria ter tratado da interpretação da legislação federal, bastaria ter tratado da constitucionalidade. Nesse ponto, e aqui eu, nos meus 2 últimos minutos, começo a arrumar para o fim da minha apresentação, eu trago algumas reflexões. A primeira delas é: o Superior Tribunal de Justiça foi criado para diminuir as atribuições do Supremo Tribunal Federal, sufocado com a pleiade de casos que julgava, com excesso de casos que julgava. Só que, se o Supremo Tribunal Federal não fizer um exercício de autocontenção e ele mesmo falar assim, tem coisas que deixaram de ser da minha competência e passaram a ser do Superior Tribunal de Justiça, ele nunca vai deixar de ter esse excesso de casos. E é engraçado, por quê? Eu reconheço e me sensibilizo quando os ministros supremos falam que é desumano o tanto de processos que eles julgam. Só que, ao mesmo tempo deles falar isso que é acertado, eles mesmos não deixam de julgar o que deixou de estar na competência deles. E o Superior Tribunal de Justiça, talvez, e aí a história nos ensina muito, por vir do Tribunal Federal de Recursos, os ministros, eles eram acostumados a atuar como uma corte de revisão, não como uma corte de vértice. E eram, naquele momento, como Tribunal Federal de Recursos, de fato, hierarquicamente inferiores ao Supremo. E não se acostumaram a estar em paridade com competências distintas. Daí surge, na minha leitura histórica desse momento, a falsa impressão de hierarquia dentro do Superior Tribunal de Justiça com relação ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, como a nossa Constituição é extremamente analítica, muitos, e talvez quase todos, das questões que existem na lei são repetidas na Constituição Federal. A gente tem uma Constituição muito extensa. Então, realmente, a maioria das coisas vai ter a palavra final do Supremo. Por quê? Porque a nossa Constituição é muito analítica, porque quase tudo está na nossa Constituição, mas algumas coisas não estão. Essas coisas que não estão têm que ser decididas, em última instância, pelo Superior Tribunal de Justiça. E o que é sintomático, e aí, terminando e trazendo essa reflexão para os senhores e para as senhoras, eu converso na aula com os meus alunos e sobre esse caso, e eles falam assim, qual a solução? Qual a solução? E alguns falam assim, a solução era a própria STJ, tomar a dianteira e falar assim, olha, Supremo, você não pode fazer isso comigo. Por quê? Porque a gente está esperando uma autocontenção do Supremo que não está vindo.
Só que o que meus alunos dizem é que a impressão deles é que o sonho de um ministro do STJ é virar ministro do Supremo e não melhorar o próprio STJ. E essa dificuldade me lembra, estou aqui com o professor Luciano Filippo, que é um grande estudioso de filosofia francesa, estudou mestrado e doutorado na Sorbonne, na França, me lembra que falava Jean-Paul Sartre, e é sempre mais fácil obedecer quando a gente sonha em comandar. Muito obrigado. Antes de terminar, se o professor Luciano me permitir, eu queria só fazer uma breve homenagem, né? A gente perdeu o professor Rafael Alves dos Santos depois de uma longa batalha contra o câncer no fim do ano passado. Ele era conselheiro da BDF, um amigo querido, palestrou nos últimos congressos da BDF, então eu queria prestar essa homenagem e dizer que, enfim, apesar de não estar mais no mesmo plano físico que a gente, sempre vai ser uma pessoa querida e um grande amigo que eu tenho, então queria dividir a alegria de ter convivido esse tempo todo com ele, tá bom? Queria fazer essa homenagem a ele, cara. Bom, Fábio, obrigado aí pela tua participação brilhante, pela homenagem também. Queria dizer que eu tenho inveja de você, queria estar presidindo uma mesa no jardim de uma casa no interior da Alemanha, mas dessa vez não foi possível. Bom, eu vou passar a palavra à doutora Nina Pencac. Ela vai falar sobre o desenho das contribuições especiais a partir dos julgamentos em repercussões gerais e repetitivos. A doutora Nina é doutoranda e mestre em Finanças Públicas e Tributação pelo UERJ, sócia do escritório Manricho Vasconcelos, secretária-geral da Comissão de Assuntos Constitucionais da OAB do Distrito Federal, cofundadora do coletivo jurídico Elas Discutem, ex-assessora de ministro do STF. Nina, a palavra é toda sua. Obrigada, gente. Bom dia. Eu vi aqui que acabaram de abrir a apresentação da Lina, que é um erro super excusável. Agora sim, está certa a minha apresentação. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite de participar desse evento, né, nas pessoas do professor Heleno, do professor Gustavo Brigagão. É uma honra estar aqui hoje e dividir a mesa com os meus colegas painelistas. E é uma honra chamá-los de colegas, né? O professor Eduardo Maneira, que foi da minha banca de dissertação do mestrado, a professora Lina, o professor Luciano, o professor Bichara, e o professor Fábio, que acabou de dar uma palestra muito, muito interessante sobre a divisão de competências de julgamento, né? Esse tema do nosso painel ele é um tema bastante abrangente, né? Temas pendentes em repercussão geral e em recursos repetitivos. E aí eu fiquei pensando sobre o que eu vou falar. O Luciano é testemunha, demorei um tempão para escolher o subtema, né? Eu falei, vou falar de contribuições especiais. Aí eu, nossa, ótima ideia. Quando eu fui fazer os slides, eu fui um pouco menos ousada do que o Fábio, porque o Fábio tentou resumir, né, a história de criação do Judicial Review. Eu vou só tentar resumir os últimos 35 anos, né, de surgimento aí das contribuições especiais como, de fato, espécies tributárias autônomas na nossa Constituição de 88. Vamos ver o que eu consigo fazer nos próximos 13 minutos. Bom, começando aqui, o cerne da minha apresentação, eu excluí recurso repetitivo, né? Vou falar só de repercussão geral, porque senão não ia dar tempo, a gente não ia sair daqui nunca mais. Comprovar para todos vocês, né, todos e todas, que o STF ele adquiriu um papel tão importante quanto o do legislador, né, do constituinte originário derivado e do legislador ordinário complementar, em relação ao desenho das nossas contribuições especiais no pós-Constituição de 88. Foi o STF que definiu, né, no pós-88, que as contribuições especiais eram uma espécie tributária autônoma, interpretou as suas características, e aqui ainda não estou fazendo juízo de valor, né, estou só apresentando para vocês os motivos pelos quais eu escolhi esse tema. Interpretou os conceitos constitucionais relacionados às contribuições especiais, né, o que cada contribuição era, se era uma CID, se era uma contribuição social, ele faz isso até hoje, vide aí contribuição ao Senar. Falou sobre suas bases de cálculo,
sobre não cumulatividade, também logo depois da STJ, o professor Fábio falou dessa interseção das decisões, falou das limitações constitucionais ao poder tributar nas contribuições, se envolveu em questões federativas relevantes, né, porque, ao final, a gente vai concluir que também tem questões muito importantes relacionadas às contribuições especiais, apesar daqui a gente focar nas contribuições eminentemente federais, e pendentes de julgamento definitivo, e aí eu coloquei casos que também estão pendentes de julgamento, embargos de declaração, temos 16 temas em repercussão geral, só em repercussão geral, né, que versem sobre contribuições especiais no STF. Então, não coloquei aqui controle abstrato, mas, e também não fiz o levantamento de quantos temas de contribuições especiais já foram julgados em repercussão geral. Gostaria de ter feito, fica para a próxima apresentação, se eu for convidada para voltar, né, se eu não ultrapassar meu tempo. Bom, e eu não vou falar dos 16 temas, então fiquem tranquilos. Aqui a gente sabe, né, na década de 90, surgiu a CSLL logo depois da Constituição de 88. Não vou falar de coisa julgada hoje, mas não poderia deixar de falar desse precedente, não foi em repercussão geral, sistemática não existia ainda, mas o STF define, então, na década de 90, que as contribuições são, sim, uma espécie tributária autônoma e passa a adotar a teoria pentapartite. Então, é um precedente super relevante, geralmente falo quando dou aula sobre esse tema. E, né, no decorrer dos anos, o STF passou a se debruçar sobre as características, né, das contribuições especiais. Ah, Nina, o tema é repercussão geral, você colocou uma DI aqui, é verdade. Eu fugi um pouco do tema, né, porque essa DI é muito importante. É a DI que fala da predestinação da receita de combustíveis e controle de constitucionalidade da lei orçamentária anual de 2004. Então, no fim de 2003, o STF, aí eu coloquei uma parte do voto do ministro Carlos Veloso, o que ele vai entender? Que uma das características primordiais das contribuições, aqui no caso estava se julgando a CID Combustíveis, né, se analisando o contexto constitucional da criação da CID Combustíveis, é a finalidade e a destinação do produto da arrecadação para a finalidade expressa na Constituição, ou, no caso das outras contribuições, na própria lei. No entanto, a gente tem um precedente ainda mais recente sobre esse tema, né, que sequer fez menção a essa DI 2925, que foi o caso da Lei Complementar 110. Né? Todo mundo sabe, né? A recomposição dos expurgos inflacionários já aconteceu há bastante tempo, bastava saber se essa contribuição instituída pela Lei Complementar, de 10% sobre os depósitos da FGTS, continuaria constitucional, mesmo com o exaurimento da sua finalidade, né? A finalidade pela qual ela foi criada, que era a recomposição dos expurgos inflacionários. O que o ministro Alexandre de Moraes fala aqui, né? Ele se tornou redator pro acórdão, que o propósito da contribuição, a qual a sua cobrança encontra-se devidamente vinculada, não se confunde com os motivos determinantes de sua instituição. Então, pouco importa que os expurgos inflacionários da FGTS tinham sido recompostos lá em 2008, 2009, 2010, 2012. Né? Ela não teria perdido a razão de ser em função desse exaurimento de finalidade. Então, a gente tem aqui o STF falando sobre contribuições como espécie tributária autônoma, se debruçando sobre a afetação do produto da arrecadação como característica, né, das contribuições, e também sobre referibilidade de grupo. Bom, eu sou da UERJ, a gente sempre aprende, né, na UERJ, quais são as características que fazem das contribuições especiais e espécies tributárias autônomas. Destinação do produto da arrecadação para a finalidade prevista na Constituição ou na lei, e referibilidade de grupo. Bom, referibilidade de grupo também, né, já se foi há algum tempo. Aqui eu coloquei um acórdão de 2021, mas é um acórdão, apesar do acórdão ser recente, ele só reitera a jurisprudência, que fala que a jurisprudência da STF é sedimentada no sentido de que não se exige vinculação direta entre o contribuinte e o benefício proporcionado pelas receitas oferidas com a contribuição. Mais uma vez aqui, não constitui pressuposto para a instituição de CIDs a referibilidade direta entre seus contribuintes e a entidade a qual destinadas as receitas oriundas da exação. Trecho de 2 ministros diferentes, né, de votos de 2 ministros diferentes, que corroboram, né, essa também superação da referibilidade de grupo ou solidariedade de grupo como característica precípua das contribuições especiais. O STF também se debruçou sobre base de cálculo. Né? Eu coloquei aqui primeiro a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Temos aqui 4 temas relevantes. Eu sei que existem mais julgados, né, sobre esse tema, eu selecionei apenas alguns. Tema 20, né, contribuição social a cargo do empregador e incide sobre ganhos habituais.
A gente está esperando alguém resolver o que são ganhos habituais. Até hoje, esse julgado é de 2017, e até o momento a gente não tem uma resposta pacífica sobre isso. Salário maternidade, né, o salário maternidade é um benefício da Previdência Social, logo, não pode incidir sobre ele a contribuição sobre folhas, né, ele não faz parte da remuneração ao rendimento do trabalho. Terço de férias, e logo depois tema 1100. Né, aí, já dialogando um pouco com a palestra do professor Fábio, nesse tema 1100, o STF vai fechar a porta para dizer sobre o que são ganhos habituais. Né, em 2017, ele lança a tese, a contribuição a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais, mas, em 2020, ele aprova essa tese do tema 1100, dizendo que eu, STF, não vou decidir o que são esses ganhos habituais. É infraconstitucional essa discussão. A habitualidade, quem vai dizer, é o STJ ou as instâncias ordinárias. Eu só criei o problema, eu não vou resolver. Mais bases de cálculo, agora a gente fala de receita ao faturamento, tema 69, todos conhecem, tema 1048, também citado pelo professor Fábio, tema 1135, né, um desdobramento do tema 1048, que fala do ISS na base de cálculo da CPRB. Nesse caso aqui, a gente passa agora para as limitações ao poder de tributar nas contribuições especiais. Tema bastante polêmico também, em que o STF chancelou a possibilidade de flexibilização da legalidade, e aí tem muitos, né, doutrinadores e juristas que falam, mas não é flexibilização da legalidade, não é exceção, mas, bom, eu tirei isso da própria tese firmada pelo ministro Toffoli, né, que foi o relator, cujo voto preponderou, que ele fala, é constitucional a flexibilização da legalidade tributária no estabelecimento das alíquotas do PIS/COFINS de receitas financeiras, desde que esteja presente o desenvolvimento de função extrafiscal. Bom, a meu ver, eu sou um pouco crítica, né, a esse precedente, porque a função extrafiscal, como requisito aí para flexibilização da legalidade tributária, ela não pode ser reconhecida depois que a lei já foi aprovada, né? Ou depois que o decreto já foi publicado. O requisito de função extrafiscal, ele é um requisito do processo legislativo ou do processo legislativo atípico que o Poder Executivo adota quando ele aprova um decreto. Então, essa função extrafiscal deveria estar clara no decorrer do ato normativo que estabelece, né, essa flexibilização da legalidade, mas o STF, mesmo assim, chancelou a lei. Outro precedente que fala sobre imunidades, também aplicadas às contribuições, não tão relevante. Um caso de federalismo fiscal, e aqui vocês vão achar que eu fiquei maluca, né, porque o caso fala de possibilidade da União isentar IPI e imposto de renda sem oferecer contrapartida para o Fundo de Participação de Municípios, e o que isso tem a ver com contribuições especiais. Isso fica claro no voto do ministro Fux, que ele fala que o nosso federalismo fiscal, né, a situação principalmente dos municípios, ela fica muito agravada com o crescimento da instituição das contribuições especiais, que, como a gente sabe, não são receitas, né? As receitas arrecadadas não são partilhadas. E ele diverge do voto do ministro relator, nesse caso, no tema 653, que era o ministro Fachin, para dizer que sim, né, a União, ao isentar o imposto de renda e IPI, que são impostos que têm receita partilhadas com estados e municípios, precisaria criar uma contrapartida para que eles não fossem prejudicados, né? A contrapartida, obviamente, não pode ser o aumento da arrecadação por contribuições especiais que não têm receita partilhada. Então, a gente tem uma tangencia aqui o tema das contribuições especiais, no tema de federalismo fiscal. E agora, alguns temas pendentes, como eu falei, não vou citar os 16 temas de repercussão geral que não foram julgados, mas temos temas importantes aqui ainda para serem definidos pelo STF, como o tema 914, que fala da constitucionalidade da CID Tecnologia e da CID Remessas. Tema 118, ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Tema 504, que é o crédito presumido de IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse caso estava com destaque do ministro Alexandre, o destaque foi cancelado ontem, salvo engano, ou seja, ele vai poder voltar para o virtual, para a continuidade de julgamento. Tema 630 também, todos que falam sobre base de cálculo, receita de locação de bens imóveis na base de cálculo do PIS e da COFINS, alocação de bens móveis na base de cálculo do PIS e da COFINS. Outro caso aqui também que deu bastante polêmica, o tema 843, crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E a gente vai falar de diálogo entre a STF e a STJ, esse é um ótimo exemplo. Lembrando, para quem estava lá presente, a Cristiane estava lá comigo no dia do julgamento, do tema 1182, na STJ,
Começa o julgamento, para tudo, chega uma decisão do ministro André Mendonça, manda suspender o julgamento com base no tema 843, sendo que no STJ a gente está falando de imposto de renda e CSLL, sobre benefício fiscal de ICMS, e aqui a gente está falando de PIS/COFINS. Enfim, o STJ decidiu seguir, vocês sabem, né, o que aconteceu, o ministro André revogou a decisão monocrática nessa parte aí do tema 1182 depois. Outros temas pendentes, inclusão da COFINS, do PIS/COFINS nas suas próprias bases de cálculo e PIS/COFINS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Bom, já me encaminhando aqui para as conclusões, né, eu sei que a palestra foi um pouco expositiva, mas, realmente, para falar de temas pendentes, ela deveria ser mais expositiva, comprovando, né, que a moldura das contribuições especiais ela acaba sendo feita em larga escala pelo STF. O STF, em uma grande medida, descaracterizou, né, as características essenciais que legitimavam as contribuições especiais como espécies tributárias autônomas, como a gente acabou de ver, referibilidade de grupo e afetação das receitas. Isso já foi, em alguma medida, flexibilizado pelo STF. Ao contrário do que a gente imagina, nesse levantamento dos 16 temas pendentes ainda de repercussão geral, a maioria deles não é tese filhote do tema 69, a gente tem poucos ainda que não foram julgados como matéria infraconstitucional para serem analisados pelo STF. O tema 914, que fala da constitucionalidade da CID Tecnologia e da CID Remessas, ele adquire enorme relevância, porque a composição da Corte mudou muito nos últimos tempos, e é uma oportunidade para o STF, né, reanalisar a sua própria jurisprudência sobre características das contribuições, né. CID Remessas, considerando a finalidade de estímulo ao programa de desenvolvimento tecnológico, ela é constitucional ou não é? Né, essa é uma missão para o ministro Fux, que é o relator do recurso, e perguntas difíceis para serem respondidas nos próximos tempos. E como a gente acabou de ver também, as decisões da STF nessa matéria das contribuições especiais acabam afetando, em uma grande medida, os entes subnacionais, porque quando se chancela ao aumento da competência tributária da União, seja via base de cálculo, né, seja entendendo que não se precisa compensar incentivo fiscal de IPI e imposto de renda, isso afeta a repartição das receitas e acaba, né, prejudicando o federalismo fiscal. E é isso, gente. Meu tempo acabou e fico à disposição. Obrigada. Obrigado, Nina, pela palestra, muito interessante, parabéns. Eu já vou passar a palavra aqui ao doutor Eduardo Maneira, que vai falar sobre o artigo 166 do CTN na restituição de valores pagos a maior de ICMS-ST, na hipótese de base de cálculo inferior à presumida. O professor Eduardo é sócio fundador do Maneira Advogados, com mais de 30 anos de experiência na área tributária, consultiva e contenciosa. Também é professor de Direito Tributário pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, autor de livro, diversos artigos e livros em autoria. Professor Eduardo, a palavra é toda sua. Obrigado, presidente Luciano Felipe. Meus colegas de mesa, professora Lina, professora Nina, meu grande amigo, colega Gustavo Bichara, senhores que estão aqui presentes para escutar sobre um tema que, na hora que o Luciano falou, mas que tema mais antigo, né? Mas, antes de entrar, gostaria de cumprimentar Gustavo Brigagão, agradecer, parabenizar-lo mais uma vez pela organização do evento, professor Heleno, presidente da BDF. Antes de entrar neste tema específico de submetida à sistemática de recurso repetitivo, eu vou tentar, em poucos minutos, falar assim do nascimento, vida e morte da substituição tributária, que eu acho que irá ocorrer com a implementação do novo sistema tributário, se a reforma for aprovada, com todos os protestos do Brigagão, mas provavelmente irá passar, e, pelo que se vislumbra, a substituição tributária, em alguns setores, será substituída pela monofasia, como já vem ocorrendo no setor de combustível. Então, só para lembrar, aqui, talvez, eu vendo a plateia, eu estou no rol dos mais antigos, então é bom contextualizar. A substituição tributária foi uma reivindicação
de contribuintes, final da década de 1970, início da década de 1980, especificamente revendedores de automóvel, que tinham problemas de concorrência entre os revendedores daqueles que pagavam ICMS e dos que não pagavam ICMS, na época ICM. Obviamente que aqueles que sonegavam conseguiam vender o veículo por um preço mais em conta do que aqueles que pagavam a totalidade dos impostos. E foi em nome da praticabilidade ou da praticidade tributária que se implementou a substituição tributária para alguns setores. Venda de automóveis, vendas de bebidas, vendas de cigarro, vendas de remédio, e isso foi ampliando, venda de combustível, etc. Quando surgiu a substituição tributária, 1979, 1980, o Brasil vivia num ambiente de economia muito regulamentada, controles interministeriais de preço. Esses produtos todos que nós estamos dizendo, essas mercadorias, eram CIPados. Havia um controle interministerial de preço, por outras palavras, eram produtos tabelados. Então, nós tínhamos um cenário da substituição tributária que, em princípio, do mesmo modo quando surgiu a possibilidade de ação declaratória de constitucionalidade, que todo mundo estranhou, mas uma lei já se presume constitucional, até que se diga o contrário, como que eu vou declarar a constitucionalidade de uma lei? Da mesma forma, a substituição tributária trabalhava com uma questão que era contraditória com o que nós, professores, ensinamos. A obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato gerador. E aqui a substituição tributária trabalhava com a figura do fato gerador presumido. Então, o fato gerador presumido. Mas quando surgiu, não tinha maiores problemas, porque o fato gerador presumido, ele era absolutamente lógico, porque se eu sou uma revenda de automóvel, vou na Volkswagen comprar 10 Gols, eu estou comprando para revendê-los. E na época que surgiu, havia uma tabela do preço do automóvel. Então, não havia o problema da base de cálculo presumida. O fato gerador era presumido, mas a base de cálculo era certa, porque era tabelada. No final da década de 80, quando houve uma liberalização da economia, governo Collor, e que acabou com o tabelamento, surgiu o grande problema da base de cálculo presumida. E aí, os contribuintes começaram a reagir, inclusive alegando a inconstitucionalidade do mecanismo de substituição tributária, que nunca tinha sido alegado. Ele já existia, a substituição existia há mais de 10 anos. A sua constitucionalidade nunca tinha sido alegada, mas quando surgiu o problema da base de cálculo presumida, alegou-se e veio a emenda constitucional número 3 para inserir o artigo, o parágrafo 7º no artigo 150, para legitimar a substituição tributária na Constituição. E aí, qual foi o problema em relação à substituição tributária, já que ela era constitucional? Saber se a sua base de cálculo presumida era uma presunção relativa ou uma presunção absoluta. E aqui, a presunção absoluta, num primeiro momento, foi considerada legítima por uma decisão do Supremo, relator ministro Ilmar Galvão, que, examinando uma norma de convênio, essa norma de convênio dizia que os estados não precisariam devolver se o contribuinte vendesse por um preço inferior àquele presumido. E o ministro Ilmar Galvão disse, olha, em nome da praticidade, se tiver que devolver, a praticidade vai ficar fragilizada. Então, pode sim ser
base de cálculo presumida, presunção absoluta. Essa decisão do ministro Gilmar é de 97. Em 2016, o Supremo mudou de posição. 19 anos depois, o ministro Fachin decidiu que, ele como relator, que essa presunção seria relativa, de modo que, se a venda fosse por um preço inferior àquele presumido, o contribuinte substituído faria jus à restituição. Então, aparentemente, e olha como 19 anos de diferença, imaginou-se que todos os contribuintes fossem ficar felizes, nem todos. Porque no decorrer desses anos, a base de cálculo presumida foi sendo ajustada nos setores e os setores se acostumaram com a base de cálculo absoluta. Tanto que o setor de combustível, a partir do momento em que falou assim, agora é relativa, como é que eu vou... em termos de sistema, ficou mais complexo e, às vezes, mais oneroso a base de cálculo presumida do que o regime da base de cálculo absoluta. Daí que surgiu a monofasia, né? A monofasia veio para superar esses problemas da substituição tributária. Mas, aí pronto, é base de cálculo presumida. Aqui eu estou olhando diversos alunos, eu sempre disse em sala de aula o seguinte, aquele artigo 166, o problemático artigo 166, ele não se aplica em duas hipóteses. Porque, por impossibilidade lógica, eu não tenho que provar que arquei com ônus se o fato gerador não se realizar. E eu não tenho que provar que arquei com ônus se a venda ocorreu por preço inferior ao da base de cálculo presumida. É por uma impossibilidade lógica. Se eu vendo, porque a repercussão ela é jurídica. Se eu vendo algo por 100 na alíquota de 18, juridicamente eu estou repassando 18. Mas se eu pago presumidamente por uma suposta venda de 100, se eu pago 18 e eu vendo por 80, eu só posso repassar 18% de 80%. Eu não consigo repassar. Há uma impossibilidade lógica de eu repassar 18% sobre 20% que não ocorreu na venda, essa diferença. É uma impossibilidade lógica. E o legislador, tanto o constituinte quanto o legislador da Lei Complementar 87, sabia disso. Tanto que, na redação do artigo 150, parágrafo 7º, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, Estado, etc. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. E veio a Lei Complementar 87 dizendo: é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. O que é que decidiu o Supremo? Relatoria do ministro Fachin, em 2016. É devida a restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços
pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Se nós pegarmos esse tema 201 da repercussão geral, o artigo 150, parágrafo 7º, e o artigo 10 da Lei Complementar 87, nós verificamos que o direito à restituição, no caso da venda ser por um valor inferior ao presumido, ele está amparado na Constituição e na Lei Complementar 87, e não na repetição de indébito lá do artigo 165 do CTN, que atrai o artigo 166. É um regime especial de restituição, não é a repetição de indébito tradicional do artigo 65. Eu não preciso ir no artigo 165 e nem no artigo 166. Eu vou direto no artigo 10 da Lei Complementar 87. Trata de uma questão que eu considero assim bastante óbvia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça da primeira e da segunda turma é neste sentido, de que o contribuinte substituído tem direito à restituição do ICMS, substituição tributária, que eu chamaria de excedente. Por isso que adotou-se a sistemática de recurso repetitivo para que seja pacificada a jurisprudência dos tribunais estaduais, porque eu diria que essa matéria já está pacificada no âmbito do STJ e precisa da sistemática de recursos repetitivos para que haja uma pacificação nos tribunais de justiça. E este tema, como eu disse, que já se discute há mais de 40 anos, há uma tendência, o que se espera? Que esta sistemática de recurso repetitivo, esse recurso, seja rapidamente decidido. Eu vou ler aqui: necessidade de observância ou não do que dispõe o artigo 166 nas situações em que se pleiteia a restituição de valores pagos a maior a título de ICMS no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. O que se espera é que isso seja rapidamente decidido pelo STJ, para que os contribuintes possam ter essa restituição no período de transição entre o atual sistema e o novo sistema tributário. Porque, senão, se demorar a se decidir, serão créditos acumulados para o contribuinte substituído, que a partir de 2033 poderá ter esse valor restituído em suaves 240 prestações. Com isso, eu encerro a minha breve participação, agradecendo a atenção de todos. Eduardo, obrigado pela apresentação, muito interessante também, parabéns. Eu vou passar a palavra agora à doutora Lina Santin Cook, que vai falar sobre créditos de ICMS na aquisição de produtos intermediários. Doutora Lina é advogada e sócia de Salúcio Marangoni Parente Jabur, doutoranda pela PUC de São Paulo, mestre pela FGV de São Paulo e LLM pelo INSPER, coordenadora do GT-CTN e pesquisadora do GT-IVA, ambos do NEF da FGV, e colaboradora do CECIF, diretora do Movimento de Defesa da Advocacia, secretária da Comissão de Tributária do IASP. Doutora Lina, com a palavra. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Um prazer estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada ao convite.
presidente honorário Gustavo Brigagão, prazer estar aqui. Muito prazer estar também com os meus amigos e queridos colegas, Nina, Bichara, Luciano, Maneira, querido, e o Fábio também, que nos antecedeu online. Bom, eu trouxe um tema que, já que eu não estou na mesa de reforma, né, Gustavo, para a gente refletir um pouco também a respeito do termo uso e consumo, mas ainda nesse plano constitucional atual, dentro da base do ICMS, que são os créditos de ICMS sobre produtos intermediários. Quando a gente analisa, né, a origem da não cumulatividade, o plano prévio à Constituição é uma não cumulatividade plena. O que se objetivava era, de fato, ter um IVA no Brasil, ter um imposto sobre valor agregado. Quando vem o plano constitucional, quando vem o texto constitucional, ele já traz duas restrições aqui com relação à isenção e à não incidência. Até aí, a gente ainda poderia ter um IVA no Brasil. Com o convênio 6688, que veio temporariamente regulamentar, né, a instituição do ICMS e a questão do crédito, ele já ampliou essas possibilidades de não crédito. Então, ele trouxe ali, além da questão da isenção e da não incidência, mercadoria não integrada ou não consumida no processo produtivo, além dos bens de uso e consumo. O que o convênio 6688 fez? Na realidade, ele manteve essa lógica totalmente restritiva anterior ao Plano Constitucional de 88. Ele, na realidade, também importou conceitos do IPI, quando ele traz a questão, especialmente, da integração e da consumação dentro do processo produtivo. Então, ele contamina já aquele plano da não cumulatividade mais plena que se previa previamente para o ICMS. Demorou, mas então veio a Lei Complementar 8796 e ela retirou uma parte aí desse vício que o convênio 6688 trazia, embora também tenha sido mais restritiva do que aquilo que se previa, mantendo a questão da restrição da não cumulatividade para os bens de uso e consumo, mas que vem sendo prorrogado, né? Aqui está até erroneamente 2020, depois foi prorrogado, e, enfim, a gente provavelmente não verá dentro desse plano atual bens de uso e consumo dentro do critério de crédito financeiro sendo admitido para que haja, de fato, essa não cumulatividade, como, né, a gente esperava que houvesse dentro do ICMS. Mas, ainda assim, ainda que a lei complementar tenha mantido essas restrições, ela ampliou daquilo que havia do convênio 6688, porque ela traz que basta ser uma mercadoria não alheia à atividade do estabelecimento para que se dê direito ao crédito com relação à sua entrada. Mas a gente tem um problema também interpretativo. Aqui eu só trago um comparativo do convênio 6688 para o convênio 87, para a Lei Complementar 8796, mas só voltando aqui, essa figura eu tentei fazer justamente aquele plano amplo, depois restringido pouco pela Constituição, restringido muito pelo convênio e depois ampliado novamente pela Lei Complementar. E aí, o que acontece? E, apesar da Lei Complementar 87 abandonar esses critérios que foram erroneamente trazidos pelo convênio 6688 do IPI, do antigo ICM, com relação à integração, porque se pensava muito no processo produtivo, se olhava ainda para o ICM como um produto como imposto sobre a produção. E é errôneo, já que a gente está falando aqui de um tributo que deveria ser sobre o valor agregado, sobre a circulação de mercadorias, né, sobre o comércio. Então, apesar dele ter trazido, a gente mantém uma falácia interpretativa. E aqui é um ponto muito interessante que a gente precisa estar bastante atento para que isso também não ocorra na eventual aprovação da PEC 45 com relação ao termo uso e consumo. Uso e consumo é um termo ambíguo.
é um termo difícil. E quando a gente vê a restrição que se dá às glosas dos créditos dentro dos autos de infração das secretarias de Fazenda, atualmente, não se entra naquilo que é mercadoria alheia ou não à atividade, mas sim classifica-se tudo como bens de uso e consumo. Então, se não é insumo, se não está dentro do processo produtivo, se não foi integrado, se não foi consumido, é uso e consumo. E uso e consumo, por que é ambíguo? Porque eu posso estar me referindo ao uso e consumo do processo produtivo, e eu posso estar me referindo ao uso e consumo do estabelecimento. Esse, sim, o uso e consumo do processo produtivo, nós estamos falando de crédito físico. O uso e consumo do estabelecimento, a gente está falando de crédito financeiro, que é justamente esse que vem sendo prorrogado sucessivamente e que ainda não entrou em vigor e provavelmente não entrará. Essa natureza que acabou afastando esse direito ao crédito, e aqui a gente tem essa falácia de composição generalizando como se tudo de fato fosse bem de uso e consumo. Esse é um problema muito sério, né? Quando a gente estuda a literatura sobre o IVA, aquilo que se busca restringir com o termo uso e consumo, ele é muito mais restrito. Ele, na realidade, diz ao uso e consumo de pessoas físicas e realmente questões alheias à atividade econômica desenvolvida por aquele contribuinte. Então, o que é uso e consumo na diretiva, por exemplo, da União Europeia sobre o IVA? São bens de consumo do próprio sócio. É o carro que ele comprou para uso próprio, é alguma compra que ele fez, na realidade, mas que era para a casa dele e não para o escritório. Mas não é o cafezinho, não é a folha, não é o uso e consumo do estabelecimento, porque, para fins de IVA, a gente não tem essa distinção entre crédito físico e crédito financeiro. Essa também é uma criação dentro do direito brasileiro, dentro da nossa realidade de ICMS e de IPI, né, para conceito de insumos do processo produtivo e depois também importados para o PIS e para a COFINS. Seguindo aqui, a gente, então, ainda, mesmo depois da lei complementar ter eliminado os critérios de consumação e integração, a gente ainda tem esse argumento como negativa de crédito para fins de ICMS. E eu faço esse alerta com relação ao uso e consumo, porque isso consta no texto da PEC 45, lá há uma restrição, e, no meu ponto de vista, deveria estar com um pouco mais exemplificado quais seriam, de fato, esses bens de uso e consumo a que a PEC está se referindo, para que a gente não tenha uma importação dessa jurisprudência. Se, mesmo com a revogação do convênio 66, com a lei complementar, a gente ainda tem, o que nos garante que, mediante ainda que uma aprovação de emenda constitucional, a gente não vai ter, né, a continuidade desse raciocínio muito equivocado, né? Eu trago aqui o convênio 6688 como ovo da serpente, né? O ovo da serpente no sentido de que, desde então, ele acabou desconfigurando completamente e a gente perdeu a oportunidade real de ter um IVA no Brasil, porque trouxe essa questão do crédito físico, trouxe essa restrição com relação à integração e à consumição dentro do processo produtivo, e a gente vê que todos os julgados que se sucederam ainda hoje trazem esse conceito. Eu trouxe aqui alguns julgados que reconhecem, né, que eles são os produtos intermediários são essenciais às atividades fins do estabelecimento, sem essa aplicação equivocada. Então, há diversos julgados nesse sentido, poucos nos tribunais superiores, mas nos tribunais de justiça a gente encontra afastando esse critério. Por outro lado, há mais julgados nos tribunais superiores, especialmente no STJ, trazendo esse critério já revogado, né, do convênio 6688, mesmo posterior a fatos geradores da Lei Complementar 86. Mas vale lembrar, o próprio STJ, na primeira turma, também já decidiu que, após o advento da Lei Complementar 8796, não é mais necessário que se averigue se o bem foi ou não integrado ou consumido no processo produtivo.
Ainda assim, eu tenho uma divergência muito grande dentro do STJ. A segunda turma tem decisões de que somente surge o direito ao creditamento quando se tratar de insumos incorporados ao processo. Veja o quanto isso é um conceito de IPI. Né, o quanto não se adequa a um tributo daquilo que se imaginava que seria o ICMS, que, de fato, sobre o valor agregado. Né, ele está preocupado com o processo produtivo e não em tributar, de fato, o valor agregado, né, em cada etapa de circulação. E, por outro lado, eu tenho, na primeira turma, decisões, né, como essa que eu já havia citado. Então, eu tive recentemente embargos de divergência, que a gente achou que iria trazer uma pacificação para o tema, mas que acabou sendo julgado prejudicado no início desse ano, ao fim do ano passado, em razão do crédito ter sido remitido. Aqui, perdão, passei para trás. No STF, como disse o Fábio, né, a gente muitas vezes tem essa questão de um tribunal jogando para o outro. Né, o STF, a gente tem decisões dizendo que, olha, isso é matéria infraconstitucional, mas eu também tenho decisões que enfrentam o tema, né, dizendo que a aquisição de produtos intermediários aplicados no processo que não integram fisicamente o produto final não gera direito ao crédito. Então, esse tema também foi enfrentado no STF. Eu paro por aqui, a gente já está bastante estourado no tempo e eu não quero competir com o Hungry, né? O Hungry e o Angry. Então, vou passar aqui a palavra para o meu querido amigo Bishara. Obrigada. Impossível, corri. Lina, parabéns, obrigado pela palestra, também muito interessante. Eu vou passar a palavra aqui agora ao Dr. Luiz Gustavo Bishara. Ele vai falar sobre decisões com repercussão geral que tratam de multa em matéria tributária. Bishara é sócio fundador do Bishara Advogados, com mais de 30 anos de experiência, é procurador especial tributário do Conselho Federal da OAB, foi membro da Comissão de Juristas nomeada pelo STF e pelo Senado Federal para a reforma da legislação no processo tributário e cursou o Program of Instruction for Lawyers da Harvard Law School. Bishara, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Saudar a todos. Agradecer o honroso convite que me foi feito na pessoa dos meus amigos, professor Gustavo Brigagão, professor Heleno Torres. Para mim é uma alegria estar aqui num evento tão bacana, tão cheio, tão prestigiado no Rio de Janeiro. Infelizmente, coisa rara hoje em dia. Saudar meus colegas de mesa, a professora Nina, com quem já tive a honra de dividir outras vezes a palavra, professor Luciano, professora e minha querida amiga Lina Santin, com quem sempre me consulto sobre temas da reforma tributária, e meu querido amigo Eduardo Maneira, com quem sempre me consulto sobre temas tributários em geral e também etílicos. Saudar ainda os presentes na pessoa do professor Humberto Ávila, dizer que é uma honra tê-lo aqui, professor, e sua presença me faz lembrar a observação de Guimarães Rosa, de que mestre não é quem sempre ensina, mestre é quem, de repente, aprende. Uma honra tê-lo aqui conosco. O meu tema é aquele alusivo a decisões com repercussão geral que tratam de multa tributária. É um tema assim, um pouco retrospectiva, quer dizer, aliás, esse nosso módulo aqui está um pouco bafejado pela alfazema do passado, né? Já se falou muito aqui em 88, voltou, o Fábio foi até o Império, né? Então, mas então o meu tema me cabe aqui uma função para usar uma metáfora equestre, um pouco de narrador de páreo corrido, mas eu acho que a gente pode fazer uma reflexão rápida. Obrigado, Nina. Não, eu passo, querida, muito obrigado. Aliás, eu vou pedir licença para falar sentado, porque para gordo é menos uma preocupação esconder a barriga, né? E já que eu tratei desse assunto, eu também lhes asseguro que vou ser muito breve, porque não quero competir com o almoço, esse imperativo kantiano categórico, né? Para nós que estamos um pouquinho acima do peso, né, Eduardo? Então, Então, eu inicio aqui com uma reflexão rápida sobre... o Lobato também, né? Está aqui conosco nessa mesma categoria, agora que eu vi, querido amigo, com medo de ser alvejado, né?
Mas, então, eu começo aqui com uma reflexão rápida sobre o tema da multa. Enfim, os colegas conhecem muito bem, não vou tomar o tempo de vocês com isso. O conceito, a classificação, a segregação entre moratória de ofício e isolada. E uma reflexão no sentido de que, embora a Constituição tenha expressamente previsto a necessidade de lei complementar para tratar de legislação tributária, esse tema da multa tenha ficado, assim, vamos dizer, realmente esquecidos, acho que ao longo de décadas até, né? Acho que a gente se habituou, com muita passividade até, a imaginar que toda cobrança de tributo deveria vir acompanhada de uma multa. Geralmente, sempre a mesma multa, todo mundo aqui conhece a questão, o parâmetro, por exemplo, das multas por descumprimento da legislação federal, 75%. Todo mundo aqui sempre vê auto de infração com 75%. E aí, acho que às vezes 150%, né? E acho que há uma outra coisa que talvez a gente pudesse revisitar no próprio CTN, mas sem querer também me apegar demais ao texto, mas acho que são pontos relevantes do CTN, que às vezes a gente tende a andar de barato justamente porque não foram debatidos ao longo desses anos. Mas vejam comigo aqui a parte final, por exemplo, do artigo 142, que todo mundo aqui está cansado de conhecer. Diz o artigo que versa sobre o lançamento, e, ao final, que caberá à autoridade, sendo o caso, propor a aplicação. Quer dizer, aqui fica me parecendo o seguinte, não foi a intenção do legislador que houvesse sempre uma multa automática em cada auto de infração e muito menos uma multa igual. Vejam que há pelo menos 3 locuções aqui que confirmam essa tese. Em primeiro lugar, sendo o caso. Logo, evidentemente, em alguns casos, ela não seria aplicável, a multa. Em segundo lugar, o verbo propor no sentido de sugerir, fazer uma proposta. Ou seja, não é que, de novo, todo auto de infração necessariamente devesse vir acompanhado de uma multa. Aquele deveria ser um tema cuja aplicação seria a proposta. Vejam os colegas que não fosse assim, bastaria o artigo dizer determinar a matéria tributável e penalidade cabível. Mas não é o que o artigo faz. O artigo diz que isso acontecerá, em alguns casos, mediante uma proposta de aplicação. Então, o que eu imagino é que o procedimento correto seria que a cada discussão sobre penalidade a gente pudesse também debater a multa. Com que critérios? Lamentavelmente, falhou o legislador até hoje ao não editá-los. Embora seja também verdade que o Supremo Tribunal tenha operado nessa faixa de inércia do legislador e nos dado, ao menos, alguns guidelines. Mas eu não fico só no 142, que, para mim, é mero corolário do princípio da individualização da pena previsto na Constituição. Vamos lembrar também do que diz o próprio artigo 112, né, com a previsão sobre a combinação de leis tributárias, que na parte final prevê a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Quer dizer, a necessidade de uma dosimetria e de graduação da sanção está dita expressamente no CTF, com recomendação de que assim se interprete mais favoravelmente ao contribuinte. Quer dizer, não há só uma determinação de gradação. Eu peço vênia para insistir. A gradação que deverá ser interpretada de acordo com o que for mais favorável ao contribuinte. E o próprio artigo 172, que os colegas também conhecem sobejamente, prevê a remissão total ou parcial do crédito, considerando erro e ignorância excusável do sujeito passivo quanto à matéria de fato, o que também deveria ser um argumento para relevação da pena. E o próprio 108, não sei se está no slide ou não, já não consigo ver, estou velho e lutando contra os óculos. O próprio 108 tudo bem, mas prevê que a equidade não deve ser suficiente para afastar a cobrança do tributo, ou seja, da sanção deveria ser possível, né? Então, o que eu quero lhes dizer é que eu vejo aqui, modestamente, todo um microsistema
desenhado no CTN para que haja gradação das sanções, né? E, inclusive, debate específico, individualizado sobre elas. Lamentavelmente, os colegas sabem bem que não é isso que acontece. Quer dizer, se a gente for olhar a jurisprudência do Supremo, e aqui faço um apanhado muito rápido das decisões de controle concentrado, vocês vão ver que isso se inicia mais ou menos há quase 30 anos, com decisões do Supremo que afastam multas de 300%, depois afastam multas de 200%, no entanto, sem trazer um parâmetro mais efetivo sobre a gradação. E eu até tenho uma dúvida efetiva se isso caberia efetivamente ao judiciário ou não, sob pena, claro, de se violar o dogma da impossibilidade da atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Mas o fato é que algum parâmetro os contribuintes deveriam ter, né? Também já decidiu o Supremo que a multa moratória fixada em até 20% do valor do tributo é razoável. Mas é claro que isso nós estamos autorizados a perguntar por que 20, por que não 21, por que 19? Claro que essa matéria deveria ser tratada pelo legislador, né? Outras decisões também importantes nessa linha do apanhado histórico, né? Aquela conhecida decisão sobre o tema do afastamento da multa na compensação não declarada, né? Caso que alguns aqui tiveram a oportunidade de trabalhar. A discussão importante sobre a multa no atraso de entrega da DCTF, o que me parece um assunto muito curioso, na medida que aqui o bem jurídico tutelado não é nem arrecadação, porque não há subtração de tributo, né? Bem jurídico tutelado daqui seria controle das contas públicas, né? A falta de uma informação na DCTF. Então, acho que são precedentes importantes. Eu não vou cansá-los aqui, trouxe alguns outros, evidentemente depois eu posso compartilhar isso com os colegas, mas, enfim, são precedentes que todos vocês conhecem. E o que eu acho que há aqui de novidade, efetivamente, é o trabalho feito recentemente na comissão de juristas nomeada pelo Senado e pelo Supremo, que eu tive a honra de integrar, assim como Lobato, Aristóteles, outros aqui, uma comissão muito plural, com membros da Fazenda Federal, Receita Federal, magistrados, advogados, e onde nós tentamos caminhar um pouquinho para uma discussão não só de autocomposição, como de gradação das multas, né? Eu confesso a vocês que eu não acho que ficou um modelo ideal. Eu seria mais ambicioso, mas, como eu relatei, foi o acordo possível, inclusive com a Fazenda Nacional. E o PL, que está, os colegas sabem, sob apreciação do Senado Federal, endereça, então, a limitação da multa ao valor lançado, salvo os casos das patologias do negócio jurídico, o afastamento da multa nos autos de decadência e o que eu acho particularmente mais alvissareiro, a gradação da multa em função de circunstâncias atenuantes, como, por exemplo, cumprimento de obrigação acessória, readequação às normas tributárias vigentes até a lavratura do auto, a não configuração de dolo, fraude e simulação, não configuração de reincidência com relação ao mesmo tipo infracional, bons antecedentes, inexistência de prejuízo financeiro ou erário e erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato. Vocês vão dizer, mas é um pouco tímido. Eu também acho. Eu também acho que é um pouco tímido. Mas, como eu lhes relatei, foi o acordo possível, eu acho que já é um passo, né? Isso seria válido para todas as para a Fazenda Federal e para todas as demais, que teriam um prazo de 2 anos para regulamentar seus microsistemas, não o fazendo. Essa seria a regra presente. E como é que isso se comunicaria com a dosimetria? Se atendidas todas essas circunstâncias, redução de 50% da sanção. Se atendidas 3, uma redução de 35% da sanção. E se atendia 2, uma redução de 20% da sanção. Claro que há aqui conceitos indeterminados, né? Então, o que nós procuramos fazer foi tentar atribuir a eles um mínimo de significado lógico. Então, por exemplo, a questão da reincidência ficou plasmada como a prática de nova infração de dispositivo idêntico à legislação do mesmo tributo no prazo de 5 anos. Então, ao menos, é um parâmetro. E também bons antecedentes, que ficou qualificado como preenchimento cumulativo dos requisitos 1 e 2, inexistência de débitos em aberto perante o mesmo tributante,
ou o infrator participar de programa de conformidade, ou 1 e 2, o comportamento colaborativo, ou o infrator participar de programa de conformidade. Eu acho que esse projeto ele pode trazer aí, vou reiterar uma vez mais, ainda que de maneira tímida, alguma evolução no tema da dosimetria, na gradação das sanções, para que a solução não seja sempre a mesma e para que as cobranças tributárias não venham sempre com aquela multa que, muitas vezes, nós sabemos bem, até inviabiliza uma discussão sobre transação, ou uma composição via solução alternativa de controvérsia. Acho que a gente tem que caminhar nisso, acho que a doutrina tem um papel fundamental na construção desse debate sobre as sanções e no resgate do que me parece aqui ser aquele racional original do CTN. Eu fico por aqui agradecendo a atenção e a paciência de todos. Muito obrigado. Bichara, obrigado pela participação, pela palestra, excelente, parabéns. Bom, considerando que faltaram poucos minutos, eu pergunto aqui no público se alguém quer fazer alguma pergunta. Já acabou? Bom, então, pessoal, Bichara, considerando esse imperativo kantiano categórico que você falou que é o almoço, então eu vou encerrar o painel, pessoal. Obrigado a todos.